Olá, bom dia, povo de Deus, bom dia vocês que estão aqui presentes, ou boa tarde ou boa noite, né? Vamos ver que hora que você vai poder ver esse vídeo, né? Tô deixando aqui gravadinho para vocês, que é de grande, para quem tem interesse, né? Quem tem grande interesse em aprender alguma coisa. Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro do profeta Miqueias. Eu vou falando sobre todos os profetas, né? E depois nós vamos entrar falando sobre o Evangelho, tá? Vamos entrar falando do Evangelho, para que a gente venha entender mais. O bom foi que a gente deu início, desde lá, do início de Gênesis, né? Até onde nós estamos aqui, no livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Cada um fez a sua revelação, né? Revelação, quero dizer, escreveu a sua história, né? Revelou a sua história. Então, nós vamos dar continuidade aqui, e aí eu venho com a explicação, vou ler direitinho aqui o capítulo, nós vamos falar do capítulo de número 4, onde é feito o anúncio da vocação dos gentios. E aí depois nós vamos, então, dar continuidade até o capítulo 7, onde encerra o livro do profeta Miqueias. Depois eu venho com o outro profeta, que é o profeta Naum, né? E aí nós vamos estudar, continuar estudando, vamos em Ageu, tá? Malaquias, né? E aí depois nós vamos entrar na parte do Novo Testamento, né? Do Evangelho, segundo o Evangelho, tá? Nós vamos aí vamos começar a estudar o Evangelho. A gente vai estudar todo ele, vamos estudar desde Mateus, né? Até Apocalipse, tá bom? Nós vamos estudar tudo. Mas vamos dar primeiro continuidade aqui ao que nós nos propomos fazer sobre todos os profetas, cada capítulo, né? Que eu estava ouvindo uma pregação onde um pastor falou para mim, quer dizer, não foi assim diretamente, mas ele falou que eu deveria estudar, fazer o estudo com vocês do Evangelho, né? Falar sobre Mateus, né? Sobre Mateus, Lucas, Tiago e João. Mateus, João, Tiago e Lucas, né? Eu vou chegar até aí. Nós vamos estudar sim o Evangelho. Mas primeiro a gente tem que vir cá do início, né? Vendo sobre todos os capítulos, falando sobre cada profeta, o que cada um fez, né? De onde veio cada profeta, qual foi a origem deles, né? De onde eles nasceram, essas coisas todas, né? Então nós vamos pegando entendimento desde lá até a gente chegar ao Evangelho de Cristo, tá bom? Segundo o Evangelho de Deus. Nós vamos falar sobre tudo isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? E aí a gente vai saber quanto às escrituras, o que nós devemos realmente estudar, né? Nós devemos estudar para reconhecer o Pai Celestial, que é Jesus Cristo, né? E buscar a gente nos fortalecer cada vez mais, né? A gente vai estudando e aprendendo. Eu sei que a gente precisa... Eu não posso chegar logo estudando o Evangelho, eu tenho que vir, eu creio, eu penso assim, que eu tenho que vir lá do início de Gênesis até a gente chegar ao segundo Evangelho de Mateus e assim sucessivamente. Porque estudar traz várias doutrinas, eu penso assim, por exemplo, a gente tem que estudar, neste caso, a doutrina da palavra de Deus, né? A doutrina de Cristo, no caso, né? A doutrina do homem, né? Em geral, né? A doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo e a doutrina da igreja. Nós vamos estudar tudo isso, mas tem que ser por parte, né? Devagar, né? Porque eu estava ouvindo um pastor falando que não, ele não falou diretamente para mim, mas é como se fosse, né? Falando que eu deveria
estudar o livro de João, Marcos, Mateus e Tiago. Eu vou chegar aí, pastor, vou chegar. Mas deixa eu ir dando continuidade aqui ao estudo, porque eu estou fazendo aquilo que Deus botou no meu coração. Se Ele botou que era para mim vir capítulo por capítulo, é porque Ele quer. Eu creio que Deus quer que eu tenha entendimento aí nisso e passe também para outras pessoas, não é mesmo? Como uma pessoa que acompanha aqui, a Ruth, que acompanhou aqui, me acompanha, me segue aqui, ela disse que está gostando muito, que ela nunca viu ninguém falar assim sobre cada profeta, que isso foi assim bacana em ela conhecer, que ela iria continuar me seguindo. Então, vamos dar continuidade, eu vou dar continuidade ao estudo aqui de cada profeta, né, falando sobre cada um, e depois então até a gente chegar ao Evangelho, tá bom? É de grande importância a gente vir e falar assim do Evangelho, porque no Evangelho é que se fala mais da doutrina de Deus, né? Nós vamos estudar todas as doutrinas. Eu quero estudar todas as doutrinas. Devagar a gente vai chegando aonde nós devemos chegar, não é mesmo? Então, para iniciar aqui a nossa live, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que Ele preserve em nós a nossa pureza e a nossa santidade, tá bom? Vamos pedir ao Senhor isso. Porque Deus, quando Ele escolhe os seus filhos, ele não escolhe à toa, não. Ele tem um propósito para cada um de nós, né? Cada um tem que cumprir aquilo que o Senhor nos coloca, tá bom? Então, vamos orar aqui. Eu quero orar com vocês o que diz naquele livrinho do poder da mulher que ora, tá bom? Então, eu vou ler aqui a oração conforme está aqui, depois a gente dá continuidade ao restante do assunto, tá bom? Espero que você esteja gostando e que me entenda aí o que eu estou passando para vocês, tá bom? Diz assim, então, vamos nos preparar para a oração, para a gente dar início, mas olha, não esqueça de uma coisa, você novo que está chegando e você que ainda não se inscreveu no canal, às vezes passa aqui, só dá uma olhadinha, né? Não fica só de passagem, não. Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas. Prontinho, você já está inscrito, porque você não paga nada com isso, tá? E eu também não ganho nada com, né? Dinheiro que entra para mim não, tá, gente? O que entra para mim é a minha satisfação e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre presente para nos abençoar, tá certo? Então, vamos aqui ao que interessa, ao estudo da palavra, compartilha no final. Eu sempre gosto de deixar uma palavra amiga para vocês e eu espero que vocês me entendam e continuem aqui comigo. Não esquece de deixar o like, vamos curtir aí esse likezinho aí, é importante para o canal permanecer, tá bom? Então, eu vou... Tô sentindo um negocinho aqui na boca. Desculpa, gente. Eu vou dar continuidade aqui, vou ler então a oração e aí depois a gente então continua aqui. Eu vou continuar o estudo, tá bom? Vamos nos preparar para a gente orar. Se quiser repetir comigo, repita, tá bom? Senhor Deus, a Bíblia diz que o Senhor não nos chamou para que a gente venha viver em impureza, mas que seja para a sua santidade. Então, Senhor, nós nos colocamos na sua presença e te pedimos que o Senhor nos santifique e nos justifique também, devido ao sangue derramado do Senhor naquela cruz. Senhor, tu me revestiste de um novo homem ou de uma nova mulher, para que nós possamos ser semelhantes ao Senhor, para que nós possamos ser justos e andar em santidade. Pai querido e amado, eu peço que o Senhor nos ajude para que nós possamos nos apegar a tudo aquilo que é bom, que o Senhor nos conserve com a nossa pureza, cada qual com a sua pureza,
Que o Senhor esteja sempre presente nas nossas vidas. Pai querido, Senhor Deus do Universo, com a Tua ajuda, nós queremos nos manter firme na Sua presença, Senhor, e afastado de tudo que não é santo. Nos afaste de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Nós desejamos permanecer firme na Sua presença e não queremos desperdiçar a nossa vida em coisas que não têm valor algum. Então, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nos ajude, nos guarde, nos proteja, coloca cada um de nós debaixo dos seus braços, das suas asas, como diz o Salmo de número 91. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando, aprendendo, ganhando conhecimento, até que a gente venha mesmo se encher mesmo do seu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor limpe as nossas almas e nos encha do seu Espírito. Precisamos da tua luz, precisamos que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos ajude. Espírito Santo, é impossível viver sem a sua presença. Nós te amamos e te desejamos em todos os momentos. Queremos te louvar, te engrandecer o seu nome e dizer quão bom e maravilhoso tem sido o Senhor nas nossas vidas. Ah, Pai querido, não temos nem palavras para agradecer tanto amor, tanta dedicação do Senhor para conosco. É tão assim impossível agradecer ao Senhor tantos benefícios. Mas queremos dizer, Senhor, que a nossa comunhão permanecerá firme. Queremos estar firme na sua presença, para que o Senhor cresça e a gente, Senhor, desça. Para que o Senhor seja sempre o primeiro nas nossas vidas. Senhor, te entrego essa live nas suas mãos. Entrego esse canal nas suas mãos. Entregamos as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo nas suas mãos, para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor acha que é de melhor. Obrigada, meu Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus e que sem o Senhor é impossível viver. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, tá bom, gente? Vamos dar continuidade. Eu vou começar lendo aqui quanto o capítulo de número 4, onde vai anunciando a vocação dos gentios, tá bem? Então, preste atenção. E diz assim, é curto o capítulo, tá bom? Diz assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ajudará entre muitos, e castigará nações poderosas e longínquas. E converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei o que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado.
e daqui cocheava farei uma remanescente, e daqui tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre de rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque fazes tão grande pranto, não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregarão muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levantar-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei do ferro o teu chifre, e farei de bronze as tuas unhas, e o esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Vamos então entender aqui. Falamos sobre o monte da casa do Senhor, né? No capítulo 1 e 2 está falando sobre isso. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Então aqui o profeta Miqueias, ele tá profetizando, ele profetizou quanto ao tempo que os filhos de Deus reinariam sobre o mundo, né? O mundo todo, sobre o mundo inteiro, tá? Então o monte lá da casa do Senhor, ele estava se referindo a Jerusalém, onde se estabeleceria o seu trono e seria adorado por Israel e pelas demais nações da terra. Também fala aqui no versículo de número 5 sobre por que todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Aqui ele está dizendo por que nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, essa frase. Ele está falando que na época, né, nessa época, o Miqueias, na época de Miqueias, houve lá uma pequena quantidade de pessoas que decidiu se manter fiel, mesmo vivendo no meio entre os infiéis, você entende? Poucas pessoas se manteram fiéis e outros não. Então, esses remanescentes que representavam a luz em meio às trevas, iria sofrer perseguições por causa dessa decisão, mas eles estavam todos preparados para isso. Então eram cristãos, né, que se manteram fiel a Deus, mesmo no meio dos infiéis. Isso acontece nos nossos dias hoje, tá? Então a vida da pessoa que crê, ela será sempre resultado das suas próprias convicções. Você entende? Será resultado das suas próprias escolhas, né? Por isso que lá, né, eles pagavam um preço por assumir a fé. Eles pagavam um preço. Então, muitos cristãos sofreram muito. E isso ainda acontece, né, às vezes, dentro da família da gente. Dentro da família, às vezes, tem uma pessoa que é cristã, que se voltou para Jesus, que aceitou Jesus como único e salvador, e outras pessoas da família não iam e não aceitavam. Mas mesmo em meio a essas pessoas infiéis, aquelas pessoas que não se dobraram ainda para Jesus,
aquela pessoa que se entregou para Jesus ali, ela deve se manter fiel, deve se manter fiel ao Altíssimo, tá bom? Andar sempre no caminho de Deus. E também fala sobre as dores, né? Sobre o sofrimento. Aqui no versículo 9 e 10 fala assim, ó, sofre dores, ó, no versículo 9. E agora, porque fazes tão grande planto, e aí vem algumas perguntas, não há em ti rei, né? E depois vem falando sobre as dores, sofre dores e trabalha para dar à luz. Então, quando está falando de sofrer as dores, está falando de um sofrimento que o povo escolheu passar por não, não ser fiel ao Senhor Deus, você entende? Então, eles resolveram, eles que decidiram estar daquela forma, né? Por isso houve o sofrimento, muito sofrimento, né? Lá no meio deles, muita angústia, muitas feridas. O povo sofreu muito, né? Mas em meio a esse povo infiel, existiu também um pequeno grupo de que eram fiéis a Deus. Então, o que a gente pensa bem, vamos voltar lá. O profeta Miqueias, ele foi, né, enviado por Deus, né? Deus colocou para que ele profetizasse quantas promessas de paz e prosperidade, porque haveria a construção de um templo, né? Do templo que seria no monte. E esse monte foi lá no ponto mais alto lá da cidade, lá de Jerusalém, né? Da região lá, que eles disseram que é na região sudeste. Porque lá havia uma fortaleza, né? Era uma cidade que havia uma fortaleza dos Zebuseus, aquele povo dos Zebuseus, e também se tornaria um local muito importante, né? Por ter sido conquistado também por Davi. Então, o local lá, ele foi chamado de Monte Sião. Foi chamado de Monte Sião. Deixa eu desligar ali a minha TV. Então, o local foi chamado de Monte Sião, porque ali era o terreno, né, onde tinha um templo. Esse templo era de Salomão, então era considerada lá uma terra, a terra prometida, né, onde todos acreditavam ser Sião, uma terra sagrada. Sião, então, todo mundo acreditou que era uma terra sagrada. E lá era uma terra onde foi construído o templo de Salomão. Salomão tinha um templo lá, nesse terreno, você entende? Então, eles acreditavam que era uma terra sagrada e destinada, né? Foi destinada aos fiéis, aqueles que eram fiéis a Deus, que amavam a Deus, que procuravam estar na presença do Pai. Mas isso tudo aconteceu depois da guerra, né, do Amargedon. O Amargedon foi assim, um local, né, onde houve a guerra. Então Jesus, ele liderava nessa época, Jesus liderava um exército, e era um exército celestial que lutava contra os inimigos de Deus, você entende? Que eram os que se apoiavam, se apoiaram, né, na autoridade de Deus, que confiaram, que tinham certeza que Deus estava com eles para os ajudar. Então, quando eu falei aqui da palavra Amargedon, essa palavra eu fui pesquisar e eu aprendi que essa palavra Amargedon significava um monte, era um monte bem alto, né? Que era onde, e lá nesse monte, havia uma cidade que pertencia a Israel, que era um território lá, um território antigo.
Por isso que foi chamado, e lá teve a guerra, né? Onde houve a guerra do Amargedon. Então, por isso que foi chamado lá como depois de ser construído o templo da terra, no local lá onde todos acreditavam que era terra sagrada, né? Que foi de Salomão. Depois passou a ser Amargedon, porque ali foi onde teve a guerra. Então, o que que a gente entende aqui, gente? Que o sofrimento, às vezes, acontece na vida das pessoas porque as pessoas se deixam levar pelas coisas do mundo. Você entende o que eu estou falando? Se deixam levar pelas coisas do mundo, não se voltam para Deus, não buscam estar na presença do Pai, não buscam orar, né? Não buscam ler a palavra do Senhor, porque quando nós lemos, nós nos enchemos do Espírito dele, né? E a pessoa às vezes não busca estar em santidade. Então, é por isso que é necessário vigiar, né? Orar e vigiar para que o maligno não venha te colocar coisas na sua mente, né? Vai te setando aos pouquinhos até ele te dominar e te tirar da presença do Pai. Então você não pode permitir que isso aconteça. Você tem que ser uma pessoa que busca dentro das suas condições, né? Mesmo estando se sentindo enfraquecido, você tem que buscar se fortalecer lendo a palavra, ouvindo louvores, cantando para o Senhor, deixando coisas seculares fora do caminho, de que vai atrapalhar a sua vida espiritual. Você entende? É necessário se juntar ao Deus Todo-Poderoso, se manter em comunhão com Ele, tá certo? Amanhã eu vou voltar com vocês para falar do capítulo de número 4, tá bom? Nós vamos falar sobre o capítulo de número 4, aí depois vem número 6 e 7 e nós encerramos o livro do profeta Miqueias, né? Aprendemos bastante coisa quanto a isso, não é mesmo? Então, quando eu terminar de estudar todos os capítulos, nós vamos estudar a Bíblia, né, que a gente vem estudando desde o início. Aí nós vamos começar de novo vamos estudar lá o Evangelho, até a gente voltar de novo cá no Antigo Testamento. Qual é o Antigo Testamento? É onde fala de Gênesis, de Êxodo, de Lamentações, de Números, né? E são muitos, né, os livros, até a gente chegar onde nós temos que chegar, que é cá no final da Bíblia, que nós vamos falar sobre Apocalipse, né? Isso também nós precisamos tomar conhecimento quanto ao Apocalipse. Então, busquem amar uns aos outros, né? Busquem orar, né? Estar na presença do Pai, se mantenha em fé com Deus, né? Não deixe que nada te tire essa fé, que nada venha, mesmo que a sua fé esteja pequenininha como um grão de mostarda, não deixe que nada roube a sua fé. Mantenha-se firme, com os pensamentos ligados no Senhor e com amor, né? Com amor para com as pessoas, né? Seja uma pessoa solidária, seja uma pessoa boa, tá bom? Amanhã, então, eu venho com vocês para a gente dar continuidade ao estudo do profeta Miqueias, até que a gente venha concluir, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa live e vamos encerrar aqui, tá bom? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. E não esqueça de dar o likezinho, dá o like aí, dá o like e também, depois que você der o like, convida alguém para participar no canal, tá bem? Para estar aqui com a gente estudando. Eu vou ler a oração e depois a gente encerra e eu volto amanhã com vocês. Esteja aqui comigo, tá bom? Vamos aprender junto, vamos buscar ser pessoas
bem-aventuradas, né? Pessoas alegres, felizes, que gostam de estar na presença do Pai, que têm um coração limpo, não é mesmo? Um coração limpo, um coração que procurando tirar todas as manchas, tudo aquilo que vem desagradar ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então preste atenção aqui que eu vou ler para vocês. Eu vou ler primeiro um versículo, não é mesmo? Eu sempre leio um versículo. Então eu vou ler o versículo, capítulo de número, na 2 Pedro, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, se a gente continuar buscando ao Senhor, se a gente permanecer na fé, nós jamais tropeçarão, porque o inimigo não vai te ficar colocando coisas no seu pensamento para te tirar da presença do Pai. Você entende? Então, deixa eu ler aqui a oraçãozinha, a oração, e vamos encerrar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu sei que já havias feito planos para cada um de nós, antes mesmo da gente nascer, né? O Senhor fez planos para nós. E nós sabemos que o Senhor nosso Deus quer concretizar isso. Pai, ajuda-nos a viver de maneira digna e na vocação da qual o Senhor nos deu. Porque eu sei, Senhor, que quando nós cumprimos o nosso destino, aquilo que o Senhor quer para a gente, as coisas se tornam melhor. Que nós possamos sempre ter consciência desse propósito e entender a vocação que o Senhor tem para cada um de nós. Remove, Senhor Jesus, todo o desânimo dos nossos corações e em seu lugar, dai-nos a alegria, dai-nos força, dai-nos coragem para que a gente venha realizar por intermédio do Senhor aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Usa-nos, Senhor, como teu instrumento para que nós possamos vir fazer a diferença na nossa vida pessoal, a diferença nas nossas finanças, a diferença na nossa família, Senhor, porque nós queremos ver a nossa família no teu altar, diante do Senhor, se dobrando ao Senhor, aqueles que ainda não são convertidos ao Senhor. Queremos sim, meu Pai. Todos nós desejamos estar na sua presença e queremos estar na certeza, com toda certeza que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, nos direcionando ao caminho correto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos e vamos agora orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu Senhor o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Gente, até amanhã, até daqui a pouco, não é mesmo? Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer, tá bom? Deus abençoe grandemente. Tchau.